Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31. Mas fica a nossa saudação de paz ao pastor Marcelo, que Deus abençoe a vida do mesmo, de repente ele possa assistir depois, e a gente vai tentar encontrar uma outra data para poder trazer o servo de Deus, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 31. Diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Diga, a prisão. Tem gente aqui comigo? Diga, a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhe que a ninguém o dissessem, mas quanto mais proibiam, tanto mais se divulgava. Diga glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Pai, ministra esta palavra aos nossos corações, glorifica o teu nome. Vai repreendendo no nosso meio tudo aquilo que nos impede de te adorar com perfeição e com excelência. Que a indecência e a imprudência de uns não venha interferir na adoração individual de quem veio realmente adorar. Desliga os nossos olhos, ouvidos e intelecto humano, e liga os nossos olhos, ouvidos e intelecto espiritual, para que a gente possa ver, ouvir e entender as estratégias para o destravar de Deus nesta noite. É assim que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja cela e confirma comigo dizendo: sente, fique à vontade em nome de Jesus. Irmão, eu quero aproveitar essa oportunidade antes de começar a ministração da palavra. Eu quero dizer para você que está em casa, assim como a irmã Josi já fez o pedido de oração dela, assim que o presbítero Cleito falou sobre anotar os nomes para a gente levar para o monte, isso aqui foi de Deus, viu, presbítero? Deus abençoe sua vida. É o Espírito Santo que dá as estratégias e dá o direcionamento. Então, está sendo anotado o nome dos irmãos que estão aqui no templo físico. E você que está em casa também, você que está nos assistindo através dessa transmissão ao vivo, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, aproveita e anota o teu nome aí nos comentários, e a gente vai estar apresentando a sua vida no monte também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que foi lido é um texto muito conhecido, mas eu não vejo alguns pregadores ministrando sobre esse texto, porque ele é um texto pequeno, ele não é um texto extenso, mas por mais que ele seja pequeno, ele traz grandes lições para o nosso crescimento espiritual. Quando nós lemos esse texto e estudamos ele a fundo, a gente percebe que nesse texto nos é apresentado duas situações. A primeira situação é a seguinte: quem é permitido falar, mas não é capaz. E quem é capaz de falar, mas não é permitido. Quando eu leio esse texto, no capítulo 7, versículo 31, o texto começa falando sobre o contexto histórico da época, falando sobre uma das viagens de Jesus. E quando nós lemos o contexto bíblico e histórico, a história vai dizer que depois de mais de um ano de ministério público de Jesus na Galileia, Jesus vai levar os seus discípulos para um lugar longe, para um ano de instrução isolados. Então o que o texto está nos revelando aqui é que o ministério público de Jesus está se encerrando.
Jesus vai ter um tempo de preparo, ele passa aproximadamente mais de 30 anos se preparando para exercer um ministério de 3 anos e meio. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Billy Graham, um dos pastores e pregadores mais renomados dos Estados Unidos. Ele escreveu e ele disse da seguinte forma: se eu tivesse, são palavras dele, abrindo aspas, ele vai dizer da seguinte forma: se eu tivesse 3 anos de ministério, passaria 2 anos me preparando e 1 ano exercendo. Então a gente percebe que nos dias atuais, existem muitas pessoas que querem exercer o ministério sem preparo. Mas a gente aprende com Jesus e com outras referências bíblicas, como José, que assume com 30 anos, como Davi, que assume com 30 anos, como Jesus, que assume com 30 anos, como Moisés, que começa o seu ministério por volta dos seus 40 ou 50 anos de idade, como Daniel, que começa muito jovem, mas na idade de 30 anos. Eles começam o seu ministério, mas houve um tempo de preparo. Até o próprio livro de Daniel nos revela que houve uma preparação dos babilônicos sobre os judeus que vieram e que foram colocados e estabelecidos como príncipes na nação de Israel. Então sempre tem que existir um tempo de preparo para o exercício do ministério. Então, como o seu tempo de ministério estava terminando, ele agora vai centrar os seus esforços para preparar os discípulos para após ressurreição. Se Jesus ressuscita, depois ele vai ser assunto aos céus, ele tem que deixar as testemunhas, e essas testemunhas estão descritas no capítulo 1 do livro de Atos, e ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, nessa instrução, nessa EBO, se fosse nos dias atuais, seria uma EBO, uma escola bíblica de obreiros. Jesus vai separar eles do ministério público e vai trazer eles para o ministério privado, e quem andava com Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, agora vai se ater a dobrar os joelhos para poder aprender com Deus e sentar para aprender com Jesus aqui na terra, o mesmo que estava em forma de carne. Então, após a sua estadia em Tiro, quando ele vai libertar aquela jovem, a filha daquela mãe que tinha sua filha endemoniada em casa, Jesus e os 12 vão sair de Tiro e vão para a cidade de Sidom, em direção ao mar da Galileia, em uma região muito conhecida, chamada Decápolis. Quando nós estudamos o contexto histórico de forma mais aprofundada, o texto e o contexto vai dizer que Decápolis era uma cidade exclusivamente pagã. Eles adoravam deuses pagãos. Alguns desses deuses são conhecidos pela mitologia grega, pela mitologia romana, e você já deve ter visto em filmes ou séries como Zeus, Afrodite, Artemis, Dionísio, entre outros. Eles cultuavam aquela região. Não era uma região de liturgia judaica, era uma região de gentios, ou seja, de não judeus. E por viajar por Decápolis, Jesus ele vai passar pela vizinhança dos gadarenos, que foi aonde ele libertou a vida daquele endemoniado que estava já há muito tempo sendo oprimido e possesso pelaquela legião de demônios. Então Jesus era famoso naquela região, conhecido. Jesus vai terminar essa instrução, e quando ele termina, ele vai finalizar o seu ministério fazendo algumas curas sobre aquela região, mais precisamente em Tiro e em Sidom. E Mateus revela o que acontece aqui também, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, de forma mais aprofundada. Ele vai dizer no capítulo de número 15, versículos de número do 29 ao 31 de Mateus: e partiu Jesus dali, e foi para a orla do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos,
mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo atônito, perplexo, quando viu os mudos falando, os aleijados curando, os mancos andando e os cegos enxergando, o texto vai dizer que eles levantavam a mão para o céu e diziam: glória a Deus nas alturas, porque muitos sinais e maravilhas eram realizados no meio do povo. E é nessa ocasião de Mateus capítulo 15, do versículo 30, no versículo 29 em diante, que essa cura desse homem que é surdo e desse homem que é cego, desse homem que é surdo e mudo, é nessa ocasião que esse homem vai ser curado. Jesus está naquela região e muitos estão sendo curados. Só que no meio de todos os enfermos que se aproximavam de Jesus, na região de Decápolis, o texto vai dizer no versículo de número 32: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Diga assim comigo: um surdo que falava dificilmente. Perceba, existe uma grande multidão como essa que está aqui nessa quarta-feira. Muita gente, cego, coxo, paralítico, manco, leproso. Mas o texto faz questão de referenciar essa história em específico. E quem vai escrever sobre ela é Marcos. Marcos escreve de forma mais detalhada e ele vai dizer que no meio dos enfermos foi trazido um homem que era surdo e falava dificultosamente. Se ele é surdo, ele não consegue ouvir, isso é óbvio. Só que existe uma tradução que é a tradução viva, que vai dizer que essa expressão falava dificultosamente significa no original que ele era gago, ou seja, ele tinha um bloqueio na sua língua, o seu freio labial era curto, então ele não conseguia falar como a gente consegue falar. Só que o que eu acho mais interessante aqui, que eu já começo a pregar, eu saio da introdução e entro dentro do contexto do texto. O texto vai dizer que ele foi trazido, diga, foi trazido. Ele não foi até Jesus, ele foi trazido. Irmãos, é evidente, existem passagens bíblicas de pessoas que se dirigiram até Jesus, como em Lucas 7,11, o texto vai dizer que Jesus, ele chega na cidade de Naim. Isso aqui é uma ocasião onde Jesus foi, mas Jairo foi até Jesus. Marta e Maria enviaram mensageiros até Jesus. Então existem referências de pessoas que foram até Jesus. Só que esse homem, Jesus não foi até ele e nem ele foi até Jesus. Ele foi trazido. Existem referências e algumas traduções que vão dizer que um grupo de pessoas levaram ele. O que é que isso significa? Significa que essas pessoas que levaram esse homem queriam ver esse homem curado, queriam ver esse homem liberto. O que é que eu aprendo com isso nessa primeira parte dessa mensagem? Uma palavrinha que está faltando há muito tempo, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Que palavra é essa? Unanimidade. O que está faltando dentro da igreja é unanimidade. O que está faltando dentro da igreja é concordância. O que está faltando dentro das igrejas é união. Por isso que Salmo 133 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Às vezes você tem força, mesmo estando doente, mesmo estando fraco, você diz: vou para a igreja, vou para a campanha, Deus vai me dar as estratégias para o destravar na minha vida. Só que nem todo mundo tem a força que você tem, nem todo mundo tem a capacidade de suportar as provações que você suporta. Então era esse homem nem tinha força para ir, e também Jesus não tinha agenda para ser direcionado até ele. Então o texto vai dizer que ele foi trazido. Oh glória! Às vezes, irmão, a gente perde tanto tempo dentro da obra do Senhor,
pastor, falando de A, falando de B, falando de C, observando detalhes que não tem nada a ver, que não vai ajudar a obra a crescer. Em vez da gente observar esses detalhes que você mesmo pontua, quando você observa com o seu olhar crítico, e mesmo sabendo que isso não vai ajudar no desenvolvimento da obra, você tem que fazer totalmente o contrário. O que é que eu tenho que fazer? Em vez de observar o problema, traga soluções para quem está precisando da sua ajuda. Em vez de você criticar quem está doente e quem já está na lama, traga ele, como estes grupos fizeram. Trouxeram um homem que estava surdo. Ele não pediu, o texto não revela se ele pediu ou não, mas eu acredito que sim ou que não, mas o texto me dá liberdade para pensar. Mas vamos dizer que não. Mas alguém olhou para ele na situação que estava e disse: está surdo. Alguém olhou para ele e disse: está gago. Mas eu sei aonde tem um hospital que pode resolver o teu problema. Não é o hospital português, não é o hospital da restauração, não é o hospital Getúlio Vargas, não, é o hospital de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou te colocar nos pés de quem pode destravar essa situação. Eu vou te colocar nos pés de quem pode resolver o problema. Oh, glória a Deus. Eu não sei se é você que está precisando de estratégia ou se é alguém que está precisando. Eu não sei se você veio para receber as estratégias ou se trouxe alguém para receber. Só que quem tem mão para levantar e boca para dar glória, aqui já vai a primeira palavra profética de Deus sobre a sua vida. O destravar de Deus está chegando. Não é porque você é bonito, não é porque é bonita, não é porque é importante, não é porque você tem exclusividade, não, é porque Deus resolveu levantar um grupo de pessoas que ainda se preocupa com a sua vida espiritual. Deus ainda levanta e levantará pessoas para cuidar das suas enfermidades físicas. Oh, glória! Quem nunca teve uma mãe e um pai de oração, que quando você estava quase morrendo, quase caindo, quase desistindo, quase parando, só que o diabo não me entende. Você não parou, quase parou. Você não desistiu, quase desistiu. Você não travou, você quase travou. Mas se tiver travado, não tem problema. Por quê? Porque hoje é o dia que você recebe as estratégias para o destravar de Deus. Olha para alguém que está do teu lado, seja profeta e diga: Deus vai destravar, Deus vai destravar. Oh, glória, aleluia. Se você conhece alguém que precisa do destravar de Deus, se você recebeu a sua estratégia hoje, na semana que vem, faça como esse grupo de pessoas. Tá mudo, vou levar. Tá gago, vou levar. Tá coxo, vou levar. Tá leproso, vou levar. Tá caído, vou levar. Existem pessoas precisando da sua atenção. Sabia disso? Eu vou repetir isso aqui. Existem pessoas precisando da sua atenção. Para de focar no que está dando errado e começa a observar quem está doente. Em vez de falar da vida de alguém, deixa um versículo para alguém, deixa uma palavra de reflexão para alguém, ora pela vida de alguém. Em vez de marcar encontros para falar de pontos que não tem nenhum tipo de valor doutrinário para a sua vida, marque encontros de oração, faça cultos matutinos, cultos domésticos dentro da sua casa, marque com pessoas para subir montes, marque com pessoas para vir para a consagração. É assim que vai ter cura e sinal no meio do povo. Mas que é as estratégias? Mas o que é que você está disposto a fazer para recebê-las? E quem é que você está disposto a trazer para ser mudado? Porque você não vai ser mudado só. E trouxeram um surdo que falava dificultosamente. E rogaram-lhe que impusesse. O povo estava pedindo misericórdia. Pelo amor de Deus, cura esse homem. Será que ainda existem pessoas assim? Será, presbítero? Será que nesses tempos ainda existem pessoas assim?
Hein, irmão Adilson? Pessoas que rogam pela vida de alguém, pessoas que intercedem pela vida de alguém. Jesus visita Maria, Jesus visita João, Jesus visita Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Oh glória, eu ainda quero crer que se não existe, dá para levantar uma geração que roga, que intercede. Pessoas que não focam em problemas, mas que focam em ajudar o irmão. Eu estou contigo para o que deve é. Oh glória, pode dar o sangue na canela. Eu vou orar por você, eu vou cantar com você, eu vou ajudar você, eu vou ensinar você e não matar você. E não jogar você na lama. Tem alguém aqui para levantar a mão para dar glória para Jesus? Maracandará, sai. Eu vim aqui liberar algo de Deus sobre a sua vida. Deus vai levantar pessoas para segurar na tua mão, na mão direita e na mão esquerda. Não ficarás sem assistência. Ei, dirigente. Ei. Deus vai pegar na tua mão. Deus vai te ajudar. Dirigente de congregação. Pastor que está quase caindo. Evangelista que está quase parando, pregador itinerante que disse: não prego mais. Deus vai levantar pessoas como estas que vão rogar. Está cego, está gago, está surdo, está leproso, cura ele. Oh glória. Você vai ser um canal para o destravar de Deus da vida de alguém. Diga glória a Deus. Deus vai te dar as estratégias, e quando Deus te der as estratégias, essa estratégia vai destravar na tua vida, e você vai ser mediador das estratégias de quem te cerca. Tu vai dizer assim: olha, eu fiz desse jeito e deu certo para mim, eu vou te ajudar a fazer do mesmo jeito, e tu vai crescer comigo. Olha para alguém que está do teu lado e diz assim: você vai crescer comigo, rapaz. Que conversa é essa? Eu não vou ficar para trás não. Você vai crescer. Aqui não tem ninguém melhor, nem tem ninguém pior. A gente vai pegar um na mão do outro e vai morar na grande Jerusalém celeste. Aleluia. Diga comigo: unanimidade, união, concordância. Porque o Espírito desce em Atos 2? Porque no capítulo 1 a igreja não parava de... Porque Deus liberta Pedro no capítulo 12? Porque a igreja não parava de... Eu sei que às vezes o número é reduzido, mas você tem que fazer a sua parte. Se os 120 não estão na casa, ora com 5, ora com 10, ora com 20, mas não para de orar. A brecha não pode ficar aberta. Olha para alguém e diz assim: a brecha não pode ficar aberta. Se o teu irmão está fraco para ficar na brecha com a espada na mão e a ferramenta na outra, então assume o lugar dele. Olha para ele e diz assim: fica aí, sara primeiro, se cura primeiro, se liberta primeiro, se trata primeiro. Eu vou ficar na brecha. Quem é que vai ficar na brecha aqui? Levante a mão. Oh glória. Se alguém não está tendo força, se alguém não está suportando, fica na brecha no lugar dele. Deixa ele se tratar, deixa se curar, mas não deixa a obra parar. Versículo 33. Eu gosto de pregar a Bíblia. Olha aqui, ó. E tirando a parte de entre a multidão. Olha que coisa interessante. Tem tradução que vai dizer: e retirou do meio da multidão. Diga: retirou do meio da multidão. Sabe por quê? Tem muita gente que está surdo e gago porque está no meio de muita gente. Baracandora manacandaraçai. Vou repetir isso aqui, posso ou não posso? Vou repetir, pode ou não pode?
Sabe por que tem muita gente que está gago e surdo? Porque está no meio de muita gente. Mateus 15, 29, vai dizer que não tinha só esse homem para ser curado, era uma multidão de enfermos. Aí Jesus disse: existem tratamentos que são coletivos, mas tem tratamentos que eu tenho que colocar numa área VIP. Não. Só a diaconisa Iracema e a obreira Lilian pegou isso aqui. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir porque duas pessoas pegaram aqui. Existem tratamentos que são coletivos, mas tem tratamentos que são particulares. Vem para a sala VIP, senta aqui. Hoje quem vai tratar não é psicólogo, quem vai tratar não é terapeuta, quem vai tratar não é remédio. Hoje quem vai tratar sou eu. Quem é ele? Médico dos médicos, médico por excelência, Jeová Rafa, o Senhor que sara. Nada contra, nada contra quem procura terapia. Eu sou da área de saúde, já cheguei a encaminhar pessoas para psicólogo e psiquiatra. É normal. É a doença do século. A gente sabe disso. Pessoas que, para se isolarem do mundo real, se mergulham dentro de um mundo virtual, porque lá tudo é muito bonito, tudo é muito aprazível. Você só vê pessoas sorrindo, ninguém chora na internet, todo mundo ri. Oh, manda calabaracanda séria. Eu já vi diversas postagens na rede social, influenciadores fazendo divulgação de uma marca, sorrindo, meu Deus do céu, que sorriso lindo, maravilhoso. Porcelana, sorrisos de porcelana, sorriso de porcelanato na boca, coloca resina para o dente ficar branco, lindo, maravilhoso. Mas quando liga as câmeras, volta à vida real. Baixa a cabeça. Triste. Às vezes você olha para a vida de alguém na internet, aquela modelo, aquela pregadora, aquele pregador, nossa, como a vida de fulano é maravilhosa, só vive viajando, é de lá para cá, de cá para lá, mas tu não sabe as noites de guerra, tu não sabe se ele tem alguém que está precisando de libertação dentro de casa, se tem alguém familiar que está preso ou no hospital, vai viver o chamado do outro que tu vai sentir na pele. A pedra começando a machucar no teu pé também. Tem crente vivo aqui? Levanta a mão para dar glória. Não adianta você julgar seu irmão com a sua hipocrisia. Eu estava estudando esses dias sobre hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra grega que significa atuar no teatro. Diga, atuar no teatro. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa real que assume um papel fictício. Ela é ruim, ele é ruim, mas se apresenta bom. Ele é homem de Deus da igreja, mas no trabalho, sangue de Jesus tem poder. Na igreja, trata todo mundo bem, cumprimenta todo mundo, mas em casa não fala nem com os filhos. É ele na sala, o filho no quarto e a mulher na cozinha. Hipocrisia. Jesus chama os hipócritas de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Pintado de cal, branquinho por fora, bonitinho por fora, mas deixa abrir uma brecha no túmulo para tu ver a carniça que vai ser colocada para fora. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: cuidado, viu? Cuidado, muito cuidado, porque hoje você está trazendo pessoas que estão surdas e gagas para serem curadas, mas se você não deixar Jesus tirar você do meio da multidão, você vai pegar surdez e vai ficar gago também. Do jeito que unção passa,
Enfermidade espiritual também passa, viu? Passa mais rápido. Olha o que Jesus vai fazer. Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei. Eu já encerro. Olha o que Jesus vai fazer. Tirou do meio da multidão. Versículo 33. E pôs os dedos nos ouvidos. E o que mais? E cuspindo, tocou-lhe na língua. Diga, dedo nos ouvidos. Diga, cuspe na língua. É o que, evangelista? Cuspe na língua. Eca. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nem sempre a cura vem no formato que desejamos. A pastora, eu vou repetir isso aqui, posso? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: nem sempre a cura vem no formato que desejamos. Às vezes ele vai curar dizendo, a tua fé te curou. Às vezes ele vai curar dizendo, os teus pecados estão perdoados. Mas às vezes é lodo nos olhos. Às vezes é cuspe na língua. E você vai ter que aceitar. Os métodos de Deus, eles não são questionáveis, são aceitáveis. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou me arrependendo. Me cantarás. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: os métodos de Deus não são questionáveis, são aceitáveis. Porque quando você vai no terapeuta e ele diz assim, é só 500 miligramas, aí por que você não diz assim, não doutor, bota 1 grama, bota 2 gramas, porque você não questiona o homem da terra, porque você aceita simplesmente quando ele prescreve. E quando Deus manda você fazer alguma coisa, Jesus, senta na cadeira do terapeuta chamado Jesus Cristo de Nazaré. E você vai tomar o remédio que ele passar. Dedo nos ouvidos. Dedo nos ouvidos. Dedo nos ouvidos. Cuspe na língua. Dedo nos ouvidos. Cuspe na língua. Ei. Ô glória. Jeová grandão está descendo aqui hoje, viu? Vai colocar dedo nos ouvidos de muito crente. Está escutando o que não deve. Está no meio da multidão. Ei. Ele vai te tirar primeiro do meio da multidão. Depois que ele te tirar e dizer assim, senta na cadeira VIP. Agora é dedo no ouvido e cuspe na língua. Vai ouvir mais e vai falar menos. Vai ouvir mais e vai falar menos. O terapeuta Jesus chegou para curar. Quem quer a cura? Quem quer a cura? Agora não questione os métodos. Ele vai curar. Agora não questione os métodos. Se ele quiser lhe quebrar, ele vai lhe quebrar. Se ele quiser lhe refazer, ele vai lhe refazer. Por quê? Porque Romanos 9:21 vai dizer: não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa faça um vaso de honra e um vaso de desonra. Tem muito crente que está ensurdecido. Não, mas se fosse na época de hoje, o povo escutou um dia desse, um Off the King, já estava a maior coisa do mundo aí. Um erro de um ser humano. Imagina se Jesus estivesse aqui hoje e dissesse, vem aqui na frente que eu vou te curar. Abre a boca. Cuspe na língua. Ia ter muito meme, ia ou não ia? Ia ter muita gente falando, ia ou não ia? Só que deixa eu te dizer uma coisa, a tua cura tem que ser polêmica. Não vou repetir isso aqui. Ei, a tua cura tem que ser polêmica.
Porque Jesus está ali para curar todo mundo. Eu tenho certeza que ele estava dizendo assim, olha, para aquela multidão que estava ali, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Só que para a sua ser diferente, ele tem que fazer uma coisa. A sua cura vai ser polêmica, a sua libertação vai ser polêmica, o destravar de Deus na tua vida vai ser polêmico, e alguém vai dizer, fulana, cicrano, aí Jesus vai dizer, eu faço como eu quero, eu abro quando eu quero, eu destravo quando eu quero, e desbloqueio quando eu quero. Se fosse nessa época, ia ter muita gente imitando Jesus, fazendo meme na internet, cuspindo na cara dos outros. Ia ter muita gente chamando Jesus de herege, atribuindo os feitos de Cristo a demônios. Mas eu creio nessa geração de loucos. Eu creio nessa geração de loucos que Deus está levantando, que não vai ter medo de executar atos proféticos, que quando Jesus mandar fazer uma loucura, vai fazer, e que venham memes, e que venham pessoas falando, é heresia, é hipocrisia, é tudo mentira, deixe dizer o que quiser, ele vai levantar uma geração de loucos, mas loucos que vão deixar sinais, que vão deixar vidas marcadas, que vão deixar vidas destravadas, que, mandaraçai. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, louco, diga louco, porém com ministério marcado com sinais. Eu prefiro ser louco, mas com ministério marcado por sinais, do que ser requentado e Deus não operar nada através da minha vida. Deixa eu ser louco mesmo. Eu quero gritar glória a Deus alto. E quem quiser estourar com os ouvidos, que se estoure, eu vou adorar. Porque eu sei o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. É para que esse negócio? Deixa Jesus trabalhar na vida do vaso. O medicamento da terra tem efeitos colaterais, porque o do céu também não pode ter. A pessoa está triste, aí chega na igreja, aí recebe uma palavra dessa, está fraca, está caída, está cabisbaixa, está angustiada. Aí o grandão diz assim, toma remédio, daqui a pouco está... O que é isso? Efeito colateral do remédio. Receba remédio, receba remédio. Receba injeção, receba soro. Salmos 30, verso 5. Oh glória, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O efeito colateral do medicamento do terapeuta chamado Jesus vai te curar. Encerro. Olha aqui, ó. Dedo nos ouvidos. Cuspe na língua. E agora o que mais? Falta a cereja do bolo. O que? Rogar. Sabe como é que Jesus faz? O texto está dizendo. E ele olhou para cima. Diga, olhou para cima. De novo, diga, olhou para cima. Sabe o que acontece? Às vezes o dedo dele já está no ouvido. O cuspe já está na língua. Arabacandarácia. Mas tu está feito aquela mulher encurvada, olhando para baixo. Só que o grandão está te dizendo, o homem da terra, o agricultor da terra, quando ele vai colher, ele colhe de baixo, mas quem quer milagre de Deus, quem é agricultor de Deus, ele não colhe de baixo para cima, a colheita dele é de cima. A enxada é ao contrário, começa a puxar de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. O dedo está no ouvido, o cuspe está na língua, mas está olhando para baixo, olha para cima. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Olha o que ele vai dizer. E tendo suspirado, disse: Efatá. Efatá. E tendo olhado para cima, ergueu a mão sobre a igreja e disse: Efatá. Efatá. O que é Efatá? Desbloqueado. O que é Efatá? Destravado. O que é Efatá? Aberto. Diga comigo, vai abrir. Diga, vai abrir. Vai destravar. Vai desbloquear. Receba as estratégias. O Efatá de Deus está descendo. Abre-te. 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 Fique de pé, fique de pé. A gente vai fazer um clamor pela sua vida. Eu queria convidar aqui a obreira Lilian. Obreira Lilian, prepara um hino ali para a senhora estar louvando. Porque quando a gente terminar o clamor, a obreira Lilian já vem adorando junto com a igreja. E quando ele disse Efatá, os ouvidos se abriram e a prisão da língua se desfez. Diga, quem está preso vai ser solto. O que está travado vai ser destravado. O que está fechado vai ser aberto. O que está bloqueado vai ser desbloqueado. Irmão, nessa campanha pode faltar pregador, pode faltar cantor, pode faltar atração. O que não pode faltar, sabe o que é? Quem destrava. Sabe quem é que não pode faltar? Quem libera o Efatá. O pregador não abre, o cantor não abre, o cantor não destrava, o pregador não destrava. Agora aquele que olha para cima e suspira e fala Efatá, ele vai abrir, ele vai destravar. Diga, vai ser polêmico. Presbítero, vem cá, me ajuda. Cadê o microfone? A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó: não conta o que aconteceu para ninguém. Como? Aí o texto diz que quanto mais Jesus pedia que não falasse, mais era divulgado. Ei! Tem gente querendo abafar teu nome e teu ministério. Mas quanto mais trava dizendo, está proibido falar o nome dela aqui. Está proibido falar o nome dele aqui. Está proibido convidar ele para pregar lá. Está proibido convidar ela para cantar lá. Aí Jesus está dizendo, quanto mais travar em Carpina, eu divulgo nos estados vizinhos. Eu divulgo nas nações vizinhas. Porque aqui na vigília eu recebi. Ele é Deus do Brasil e Deus fora do Brasil. Presbítero Cleito, vem cá. Eu quero convidar também aqui a diaconisa Carmen. Vai ser 10 minutos de clamor. A gente vai clamar para quê? Recebendo as estratégias para o destravar de Deus. Quem quer receber o destravar de Deus, diga a glória.